ele diria para aqueles que vão prestar homenagem, uma banda de forró diria: olha, por favor, pare com isso. Quando a gente morre, a gente conhece a realidade das coisas. Amém? Por isso, nessa noite, eu quero dar bem-vindo a todos os visitantes. Amém? Quem nos visita pela primeira vez, levante a mão assim. Quem convidou gente, levanta a mão assim. Mesmo que não veio, você convidou. Glória a Deus. Amém? Olha, querido, se Jesus está voltando, nós temos que falar de salvação às pessoas. Eu tenho ficado preocupado porque quase todo pregador que eu vejo só prega para crente, só prega mensagem para crente. Eu aprendi uma coisa: se tiver um descrente hoje aqui na igreja, eu deixo de pregar para crente e prego para descrente, porque a Bíblia diz que um pecador, ele vale por 100 justos quando se arrepende. Amém? Então, a revelação do irmão Daniel entregou ela muito séria, porque a gente tem falado da volta de Cristo. Eu tenho deixado de pregar muitas coisas para pregar o que Deus manda em cerca da volta de Jesus Cristo, em cerca de salvação, em cerca de arrependimento. Amém? E hoje eu reservei 2 vídeos, tá? Um é inédito, ninguém ainda não viu. O outro tem um que já viram uma parte, mas outra parte não viu. Talvez alguém diga: de novo isso, tudo bem. Você que já viu, você recebe de novo, porque tem alguém que não viu, tem alguém que precisa de salvação. A coisa é séria. Depois que o homem morre, não tem mais como voltar. E é isso que a gente não pensa muitas vezes. Amém? Eu convido, amém, a todos que têm a Bíblia e que não tem. Nós vamos abrir no primeiro versículo. Está em Isaías 55, versículo 6. Mesmo aqueles que já sabem decorado, vamos ler em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz em Provérbios que aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a palavra, até as suas orações serão abomináveis. Amém? Isaías 55, versículo 6. Encontraram? Amém. Quem não encontrou, procura. A gente faz questão que os amados achem. Em seguida nós vamos fazer uma oração. Olha, deixa eu só contar uma coisa antes de falar. Muitas vezes Deus está usando a gente para pedir algo para alguém e a pessoa não atende. Um membro aqui da igreja chamou o vizinho dele para vir domingo na igreja. Ele disse que não, que ele tinha algo mais importante. Pegaram ele e levaram a vara toda. O irmão me disse que ficou apavorado porque acharam o corpo dele e só identificaram que era ele porque aqui no peito ele tinha uma tatuagem escrito Jesus. Nunca diga não quando alguém lhe convidar para vir para o culto. Glória a Deus. Nunca diga não para ouvir a palavra. Nunca diga não para se arrepender. É muito sério. É muito sério mesmo. Eu conheço alguém que morreu anteontem. Estava muito alegre cuidando de uma casa de show, gerenciando. Se ele soubesse que ia morrer repentinamente, ele teria procurado uma igreja e aceitado Jesus como seu Salvador, mas ele não sabia, ele estava lá e a cabeça dele começou a doer e foi levado às pressas para o pronto-socorro e lá deu uma enfermidade chamada meningite e fatalmente ele morreu. Sabe o que eu fico pensando? Poderia ser comigo, poderia ser com alguém desviado da sua casa, da minha casa. E sabe de uma coisa? Vou falar de novo. Coloque em jejum dia de domingo pela sua família. Pague preço, meu irmão. Pague preço, minha irmã. Pague preço, as pessoas estão morrendo. A gente tem que levantar a mão para o céu. Por dia morrem 150 mil pessoas. Eu fico olhando aqui, tem gente que está rindo de mim quando eu estou falando muitas vezes, que pensa que eu estou brincando.
pessoas estão morrendo, as pessoas estão descendo do inferno, e a gente não está nem aí para falar do Evangelho, a gente não está nem aí que é crente para convidar as pessoas para vir para a igreja, a gente só pega a nossa Bíblia, coloca embaixo do braço, e é mais um dia que a gente foi para a igreja, e a gente está se tornando um mero religioso. E o religioso é aquele que vem para a igreja e volta para casa, vem para a igreja e volta para casa. Ele não fala do amor de Deus para ninguém, ele não tem amor por ninguém, o coração é mau, é perverso. E tem crente que ainda ora por só para o inferno. Precisa nascer de novo. Isaías 55, 6. Por favor, fiquem de pé. Até quem não tem Bíblia também, reverência ao Senhor da palavra. Eu quero agradecer a cada irmão que está fazendo culto na sua casa. Cada obreiro que está me ajudando a fazer culto. Amém? Estão fazendo culto na sua casa. Abra culto na sua casa. Abra a sua porta para fazer um culto com a sua família. Jesus está às portas e as pessoas estão morrendo, queridos. Aleluia. Isaías 55, versículo 6. Todos encontraram? Aleluia. Reverendo Arlen, dá lugar aqui na frente. Vem e sente aqui. Pode entrar. Entra host, as crianças. Tem lugar aqui, ó. Senão não vou conseguir pregar. Enquanto vocês não virem, eu também não prego. Vamos lá, criançada. Host, Allen. Venha, meu filho. Senta aqui nas cadeiras, por favor. Por favor. Senão vai ficar ruim para pregar. Isaías 55, versículo 6. Nós que já estamos salvos, vamos interceder por aqueles que não estão. Todos encontraram? Há lugares aqui na frente, há muitos lugares. Pode entrar, queridos. Por favor, sinta-se à vontade. Amém. Primeiro versículo. Buscai ao Senhor, invocai-o enquanto está perto. Versículo 7, toda a igreja. Eis o perverso seu caminho, ouvindo seus pensamentos, E se converta ao Senhor, obedecerá a lei, volte para o nosso Deus. Por quê? Lá. Jesus está dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Vai chegar um momento que ninguém vai mais achar Jesus nessa terra. Invocar o Senhor enquanto Ele está. Você tem que chamar Jesus para dentro de você enquanto você está no culto e aproveitar, porque vai chegar uma hora que não vai existir mais isso. E a Bíblia diz: deixe o ímpio o seu caminho. Quem é o ímpio? Aquele que vive na prática do pecado. É o ímpio. E torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Qualquer pessoa, meu irmão, que está aqui essa noite ou fora da igreja, nós precisamos anunciar que tem perdão para ele, que tem perdão para ela, que tem jeito para eles. Você que visitava o hospital, volte a visitar o hospital. Há muitas pessoas que estão indo pelo leito para o céu. É muito triste uma pessoa morrer sem Jesus Cristo. Vira a Bíblia agora e abre em Ezequiel 21, 18, 21, por favor. Ezequiel 18, versículo 21, por favor. Todos encontraram? Versículo 21. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Versículo 22. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, a igreja. Antes e mais, desviando-se o justo. Quem é o justo? Aquele que entregou a vida a Cristo. E a Bíblia diz que não é justo sequer. Só há uma maneira do homem ser justo, entregando a vida a Jesus. Porém a Bíblia diz
Mas desviando-se o justo da sua e cometendo-a, fazendo conforme todas as que faz o ímpio. Vamos lá, igreja, em nome de Jesus. Eu estou vendo assim e tem muita gente aérea. Vamos lá, meus irmãos. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Alguém me perguntou, eu ganhei 1000 almas, e se eu me desviar? A Bíblia está dizendo que não se fará mais memória disso. Tudo é apagado, a não ser que eu me volte para os caminhos de Deus. Hoje é a noite da salvação, tanto para o justo como para o ímpio. E diz assim a Bíblia: de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado, com que pecou, neles morrerá. Dizes, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, a casa de Israel, não é o meu caminho direito? Porque tem gente que diz que o caminho de Deus não é direito. Então Deus está dizendo, não é o meu caminho direito? Uma pergunta: não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça que cometeu, e cometendo iniquidade, por ela, na sua iniquidade que cometeu, mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando juízo e justiça, conservará este a sua alma. Sente em nome de Jesus Cristo. Curva a sua cabeça e põe a mão no coração. E repita comigo: meu Deus, Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem misericórdia tem misericórdia da minha vida, da minha vida, da minha família. da minha família. Eu te peço agora, Peço agora, nesta noite, esta noite, coloca a minha família, coloca a minha família, coloca a minha casa coloca a minha casa dentro da arca. dentro da arca. Senhor Jesus, Senhor Jesus, todo atrapalho, todo atrapalho, toda investida toda investida dos demônios, dos do demônios, adversário, do adversário, Satanás, Satanás, seja destruído agora. destruída agora. Faz uma obra Faz uma obra na minha vida, minha vida, faz uma obra faz uma obra na minha casa, minha casa, faz uma obra faz uma obra no meu lar, meu lar, faz uma obra faz uma obra na minha vida, minha vida, aqui agora, aqui agora, no meu coração. meu coração, Me regenera, regenera, me transforma, transforma, tira os caminhos os caminhos torcidos da minha frente, da minha frente, coloca caminhos retos, coloca o caminho reto. em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu lhe contar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Infelizmente tem gente que só acredita no demônio. O demônio teve que manifestar, ele caiu, manifestou numa igreja de um cidadão que foi preso agora. E o demônio gritava e dizia assim: ele foi preso e caiu na mão da polícia porque não cumpriu o pacto que fez comigo. Eu revelava o que tinha na bolsa das pessoas para ele revelar. Eu revelava a vida das pessoas para ele. Eu dizia tudo para ele e ele não cumpriu. Tem muita gente sendo pastoreada por satanista. Tem muita gente sendo pastoreada por líderes que têm parte com Satanás. E eu quero lhe dizer nessa noite: leia a Bíblia na sua casa. E eu não falo a uma pessoa, eu falo a todos aqui. Leia a Bíblia, estude a palavra. Você viu que quem ficou no arrebatamento era justamente aqueles que não davam ouvido à palavra de Deus. Aqueles que largaram de ser fervorosos no Senhor. O inimigo está enganando, deitando e rolando. E eu quero dizer uma coisa: discernimento da palavra, discernimento de visão, revelação e profecia, só vem através da Bíblia. Ore e leia a Bíblia, ore e leia a Bíblia, ore e leia a Bíblia. Deus não anda falando que nem papagaio toda hora, não. Tá? Quando Deus fala, Ele fala e se cumpre e acontece. E quando Deus fala, Ele fala para colocar a igreja no seu lugar. Ele fala para nos corrigir e nos aproximar dele, queridos. Tem muitas vozes aí que não é Deus. Tem gente que qualquer coisinha é Deus.
Cuidado, meus irmãos. Vamos tomar cuidado, porque Satanás, ele está se transfigurando em anjo de luz para tentar enganar até os escolhidos. A Bíblia diz: se possível fosse, se tem gente pregando aí que ia enganar até os escolhidos. O sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz: se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Mas o escolhido lê a Bíblia, o escolhido ora, o escolhido pede direção de Deus, e o escolhido não anda acreditando em qualquer fogo, em qualquer língua, qualquer visão, qualquer revelação. Ele faz prova e faz prova dos Espíritos, a qual está escrito lá em João capítulo 4, filhinhos, provai os Espíritos para ver se vem de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, antes de apresentarmos o que nós temos a apresentar aqui essa noite, essa pregação de hoje vai nos despertar a levar ao evangelismo. O capítulo 55, do versículo 6 de Isaías, Jesus está usando o profeta, Deus está usando o profeta na antiga aliança e dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar. O que Deus está falando essa noite? Vai chegar o momento que a igreja vai ser tirada da terra e vai ter tanta gente desesperada buscando Deus e não vai achar. Não vai achar. O dia é hoje. O dia é agora. Invocar enquanto Ele está. O que é invocar? Chamar Deus para dentro de si. Deus está perto enquanto a igreja está na terra. Porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 no meu nome, aí eu estou no meio. Mas vai chegar um dia, e vai chegar uma hora, que Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja, e não vai ter mais quem se invoque nessa terra. O homem vai invocar e não vai sentir presença de Deus. O homem vai invocar e não vai sentir nada de Deus. O homem vai procurar revelação, profecia, pastor vai procurar a igreja, mas a igreja que estiver nessa terra é a igreja que vai adorar o anticristo. Porém a Bíblia diz: deixe o homem ímpio o seu caminho. O que Deus está dizendo? Quem está na prática do erro, quem está na prática do trambique, quem está na prática da picaretagem, quem está na prática da mentira, quem está na prática da prostituição, quem está na prática da masturbação, quem está na prática da imoralidade, quem está na prática do ódio, quem está na prática da amargura, quem está na prática da contenda, quem está na prática da revolta, quem está na prática do pecado, quem está na prática da iniquidade, quem está na prática da justiça, diz o Senhor: deixe o homem ímpio o seu caminho e volte-se ao Senhor, que é grandioso em perdoar. Eu só orei, não preparei bolso não, estou entregando nu e cru a palavra do Senhor. Deus, Ele não está perguntando se eu e você não temos força. Ele está dizendo: deixa porque eu te reservei o céu, deixa porque eu te reservei a mansão celestial, deixa porque eu tenho o melhor para ti, deixa porque eu tenho o melhor para ti, deixa, meu irmão, deixa, minha irmã, porque Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para você, deixa, Deus está dizendo: deixa. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que tem hora pessoas que tinham vícios, que atacam aquele desejo, mas Deus está dizendo: luta, te esforça. E em Ezequiel, o Senhor traz uma mensagem muito forte. Ele diz assim: se a pessoa é ímpia, se ela vive na prática do pecado, e Deus disser, certamente morrerá. Deus falou, não está falado? Deus falou, está falado, sim ou não? Sim. Deus falou para Isaías entregar para Ezequias: coloca a tua casa, porque tu vai morrer, tu não vai viver. Ele era crente, como eu e você, mas talvez havia alguma coisa na vida de Ezequias, como há na nossa, que nós precisamos arrumar, colocar em ordem, limpar. Talvez seja o coração limpo, talvez seja alguma coisa que falta colocar na ordem, eu não sei, é você que sabe da sua vida. Mas sabe de uma coisa? Deus não disse que ele ia morrer? Sim ou não? Sim. E eu não ia morrer? Sim. Mas o que ele fez? Ele se virou para a parede, ele se arrependeu, ele se humilhou. E o que é que Deus disse? Te darei vida.
Irmãos, em nome de Jesus, vamos orar pela nossa parentela, meus irmãos. Eu perdi uma pessoa próxima ontem, meus irmãos. Meu tio estava com câncer desse tamanho no pescoço. No passado serviu a maçonaria, estava lá jogado. E eu aprendi uma coisa: se a pessoa está morrendo no hospital, eu tenho que levar o evangelho. Não adianta eu chegar e me enfiar para o inferno uma vez. Eu cheguei lá, abri a Bíblia e preguei. Ele aceitou Jesus como Salvador da vida dele. Eu tive o sonho que eu tinha que voltar lá e tinha diminuído. E quando eu cheguei lá, já estava diminuindo, ele está andando ainda. E ele disse para mim: meu filho, eu não acreditava em pastor nenhum. Eu nunca tinha visto você pregando. E ele disse: mas hoje eu sei que existe pastor verdadeiro. Quando eu estiver bom, eu vou congregar na sua igreja. E não só congregar, mas eu quero ajudar financeiramente aquela obra. Sabe, amados, vamos pagar preço. Aleluia. É muito duro você vê um pai, uma mãe, um tio, um irmão, um primo, um conhecido seu dentro de um caixão, e você saber que você teve oportunidade, mas você não falou, você se omitiu, você não disse, você não avisou. Queridos, Deus pode dizer para qualquer pessoa aqui: olha, você vai morrer. Mas se você se voltar para Cristo, Ele está dizendo que Ele perdoa teus pecados, e não vai ter lembrança, não vai ter lembrança de adultério, não vai ter lembrança que você fumou, que você bebeu, que você foi para forró, que você pulou carnaval, que você traiu a esposa ou o marido, ou sei lá o que fez no passado. Ele está dizendo que Ele apaga. Deus não é como o homem, não. Quando Ele perdoa, Ele perdoa. O que é que o homem precisa fazer, se não é aceitar Jesus? Glória a Deus. Porém, a Bíblia também diz e adverte a mim e a você. A Bíblia diz no Antigo Testamento que não é um justo sequer, em Romanos. Mas a Bíblia diz no capítulo 5 de Romanos também que o homem, ele é justificado pela fé em Cristo. Não há ninguém tão legal aqui para ser justo. Mas a verdade é que quando a gente aceita Cristo, a gente é regenerado, a gente é transformado. Deus tira o coração de pedra, coloca o coração de carne. A velha criatura se torna uma nova criatura. E o que acontece daí em diante é que nós somos justos no Senhor Jesus. Mas Ele está dizendo: se eu e você sair do caminho dele, aleluia, certamente morreremos. Certamente morreremos. Mas se o justo voltar e se arrepender, o Senhor também perdoará. Isso é doutrina, meu irmão. Isso é doutrina da salvação. Isso é doutrina esquecida. Isso é doutrina que não se prega mais domingo, que não se prega mais nas praças e nem nas ruas. Mas Deus está chamando você. Vá para os hospitais, vá para as ruas. Deus está dizendo: vai pregar, meu irmão. Vai pregar, convide pessoas para vir para o culto. É hora de evangelizar os perdidos. Vire a Bíblia rapidamente. Ezequiel 33:14, por favor. Deus te dá força hoje através dessa palavra. Glória a Deus, eu creio. Aleluia. O amor de Deus é grande, meus irmãos. É muito duro. A gente não consegue imaginar nem mesmo uma pessoa que Deus fez tanto mal no abismo. É muito sério. Ezequiel 33:14. Acharam, queridos? Amém. O que está escrito aí? 33:14. Quando eu também disser ao perverso: certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio, pagando furto, quer dizer, se convertendo, se colocando no altar de Deus, quanto aos estatutos da vida, não praticando a iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Deus está dizendo: não vai ter mais memória, meu irmão. Existe alguém como Deus? Não. Meu irmão, se você dever na praça, o SPC não te perdoa, o Serasa, se você tiver ficha suja na polícia, tu morre,
e fica lá na justiça. Os rolos, amém? Martinho Lutero se converteu a Cristo. Ele era um padre e se converteu ao Senhor. E quando Martinho Lutero se tornou um homem de oração, ele dava 3 dias, meus irmãos, dentro de um quarto orando. E ele disse: eu não preciso preocupar nem com as minhas contas, porque ele casou com uma freira que também virou crente e largou de ser freira, chamada Catarina, porque Catarina cuida de mim, Catarina paga minhas contas e eu me dedico ao Senhor. 3 dias trancada dentro do quarto, ela chamou um carpinteiro para arrombar a porta e diz Martinho Lutero que Satanás apareceu para ele com um grande rolo de papel, dizendo: olha aqui, Martinho Lutero, o rolo do teu pecado, agora tu queres ser santo, agora tu queres ser salvo, olha aqui o rolo do teu pecado. Diz a história que ele olhou para Satanás e disse: tu tens uma caneta vermelha? E ele disse: para quê? Ele disse: para me escrever nesse rolo: o sangue de Jesus Cristo já me purificou de todos os meus pecados. Só quem crê nessa verdade, levante a mão e glorifique. Aleluia! Se você vê alguém que está desanimado, anime. Se você vê alguém que está fraco, fortaleça. Se você vê alguém que está cambaleando, segure na mão. É hora da igreja do Senhor segurar um na mão do outro. Aleluia. É hora da gente deixar a crítica de lado. Porque se crítica resolvesse, tinha prédio toda esquina na igreja, tinha muita gente evangelizando. Aleluia! Em vez de criticar quem não evangeliza, vamos evangelizar. Em vez de criticar quem não ora, vamos orar. Em vez de criticar quem não perdoa, vamos perdoar. Em vez de criticar quem não ama, vamos amar. Em vez de criticar quem não se arrepende, vamos nos arrepender. Em vez de criticar quem nos humilha, vamos nos humilhar. A palavra está sendo pregada. Mas uma coisa eu digo nessa noite, é que a responsabilidade ela é tão pessoal, que ninguém dará conta de outra pessoa. Cada um de nós dará conta de nós mesmos. E isso é muito sério. Por isso essa noite nós estamos aqui no culto denominado a Noite da Salvação. O intuito dessa mensagem é trazer uma reflexão. É fazer você chegar mais perto de Deus. É você olhar para dentro de você e ver o quanto você precisa de paz. É você parar em meio corre da vida e dizer: eu priorizo a obra de Deus na minha vida. Eu priorizo a oração na minha vida. Eu priorizo a palavra de Deus na minha vida. Sabe, irmãos? Eu ontem naquele velório, eu subi em cima de um grande túmulo para pregar a palavra. A minha perna tremeu. E eu olhei para aquele túmulo e eu pensei comigo: meu Deus, a gente corre tanto de um lado para o outro. A gente conquista tanta coisa, para quê? Eu me pergunto, para quê? Tanta coisa vai ficar. E as pessoas estão brigando, briga por terra, e briga por herança, e briga por dinheiro, e briga irmão com irmão, e briga crente contra crente, e briga pastor contra pastor, e briga gente para todo lado brigando. Mas o Senhor está dizendo: como a igreja não é assim, com o meu povo não pode ser assim não. A minha noiva tem que ser diferente. Eu estou voltando. Ei, Jesus te escolheu. Ele tem um projeto na sua vida. Você que está parado, o Senhor está dizendo: levanta-te, anda e volta a fazer a minha obra, diz o Senhor. Aleluia. Queridos, eu gostaria de ler um último versículo que está aqui em Pedro, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 9, por gentileza. Aleluia. E essa noite o Espírito Santo, ele está interessado em renovar tuas forças. E nessa noite Jesus Cristo, ele está interessado em mudar a tua vida. E nessa noite Jesus Cristo, ele está interessado em te encher, em te renovar, em te batizar com o Espírito Santo.
Senhor manda dizer para algumas pessoas aqui que pararam de pelejar pela sua casa, que pararam de pelejar pela sua família. O Senhor manda lhe dizer: não pare não, continue lutando, continue pelejando, aleluia. Não é mais tempo de reclamar, não é mais tempo de criticar, é tempo de orar, é tempo de buscar. A Bíblia diz que nessa terra há tempo para tudo, aleluia. Mas alguém me pergunta: pastor, é tempo de quê agora? É tempo de amar, é tempo de perdoar, é tempo de arrepender, é tempo de se reconciliar, é tempo de jejuar, é tempo de ler a Bíblia, é tempo de buscar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É tempo de voltar para Jesus. Aleluia. Todos encontraram, queridos? Amém. Vamos ler esse último versículo, que diz assim: